seja muito bem-vindo ao novo projeto da Oral Santa Helena. Acabamos de lançar agora o Oralcast, é isso mesmo. Vamos chamar aqui várias pessoas da área de saúde, da área de bem-estar, de beleza, para que a gente possa interagir e bater um papo, que é tão gostoso bater papo, não é verdade? Só que para essa primeira edição a gente não podia chamar as pessoas mais importantes da Oral Santa Helena, que é a minha família. Aqui hoje a gente vai dividir o espaço com meu pai, minha mãe e meu irmão. E vamos conversar um pouquinho sobre como foi a história da Oral Santa Helena, como é que a Oral Santa Helena fundou, como é que foi isso. Para começar, queria conversar aqui agora um pouquinho com minha mãe, né? Queria saber aqui, mãe, conte pra gente um pouquinho, porque eu acho que todo mundo vai gostar de saber, como foi essa sua escolha pela odontologia. Bem, Mila, desde pequena, logo assim aos 9 anos, quando eu fui colocar aparelho ortodôntico, fui até para Salvador, e aí eu me apaixonei por odontologia. Como eu já vinha também de uma área das pessoas, assim, quase todo mundo da área de saúde, Sim. então eu acho que foi uma coisa assim que fluiu fácil. E aí fui crescendo e nunca mudei de opinião. Sempre dizia que ia fazer odontologia, até o dia que realmente chegou a hora. Fiz meu vestibular, né? Fiz vestibular, passei na Federal. E aí comecei a fazer odontologia. Joia. E aí você escolhe, só que você tem um adendo aí para contar pra gente, que você tem uma pontuação. Sim, quando eu passei, minha pontuação dava para entrar em medicina. E meu pai não, mas meu avô só me via como médica. E ele dizia, minha filha, vá lá e mude, coloque para medicina. Eu não, vô, eu quero realmente odontologia. Joia. E aí segui. Ah, que coisa boa. E aí você vai, começa a exercer a odontologia Sim, e vão escolhendo as áreas de atuação. E atuação, exato. Comecei a fazer meu curso, assim, para mim foi uma época até bem difícil, porque eu já tinha filho. Sim. E aí já tinha Flávia. No final, no terceiro ano eu tive Zan e no último eu tive você. Então eu concluí já com os meus 3 filhos. Boa. Foi bem difícil, mas valeu. E aí segui, Sim. abri um consultório na Clínica Santa Helena. Certo. E, ao mesmo tempo, abri um no Eduardo Gomes, porque na Santa Helena eu não tinha movimento. Então, lá no Eduardo, eu abri um consultório popular. Sim. E lá eu comecei realmente a fazer, assim, meu pé de meia, né? Sim. Fui, trabalhava bastante e voltava para casa sempre com um dinheirinho no bolso. Era uma época ótima na vida. E pronto, até o dia que eu acho que passou, assim, uns 4 ou 5 anos. E aí eu vi que o da Santa Helena já para mim já estava sendo mais rentável. E aí fechei lá e fiquei só na Santa Helena. Joia, seu consultório era dentro da maternidade Santa Dentro Helena. da clínica. E tanto que foi dentro da clínica que eu tive a ideia também de montar a urgência odontológica, que eu montei, foi a primeira urgência odontológica de Aracaju. Sim. E montei porque eu tinha esse respaldo de ter uma recepção, ter tudo assim funcionando, né, à noite. Com segurança. Com segurança. Sim. E aí eu montei a urgência odontológica e fiquei anos com essa urgência. E assim, trabalhando bastante. Sim, joia. E aí chega um momento em que resolvem ter uma ideia. Sim, aí chegou eu resolvi fazer um curso de especialização aqui em Aracaju, em periodontia. E, junto com uma amiga na época, a gente pensou em montar alguma coisa. E Josan sempre teve na cabeça dele montar um plano, só que na cabeça era um plano médico, um plano de saúde. Certo. E aí, quando ele viu essa coisa que a gente pensava em montar alguma coisa, ele disse, não, vamos montar um plano odontológico. Boa. E aí, me juntei com essa amiga, essa colega, e fizemos o Oral Santa Helena, que, na verdade, no início foi até Oral Plan. Era. Isso mesmo. E iniciamos, seu pai, assim, sim, aí fomos à procura de uma casa, né? Um lugar para poder, um espaço para poder. E a casa de minha mãe já estava assim, há uns 6, 7 anos sem alugar.
Certo. Aí eu tive a ideia, eu digo, olha, vamos ver a casa de minha mãe. E foi ótimo. Porque não fizemos uma obra grande, mas fizemos com 4 consultórios e daí por diante começaram. Exato. No dia 7 de agosto de 2001. Pai, fala aí um pouquinho desse começo, como foi essa ideia aí? Minha mãe te cutucando ou você cutucando minha mãe? Como foi para ter esse start aí de plano? Foi fácil, assim, porque eu já tinha um companheiro, uma pessoa ao lado que me dava a motivação de ter uma clínica boa, que era Dr. Hugo. Certo. E eu pensava, como eu administrava junto com ele, a Santa Lúcia, vamos montar um plano para ter uma clínica e com isso você coordenar todos os seus colegas, como seu pai coordena os médicos da Santa Helena, da Santa Lúcia. Isso é importante. Ela disse, será que dá certo? Eu digo, dá, vamos lutar, vamos para a luta. Mas a gente não entende nada de plano. Eu digo, mas aprende, vamos buscar e com isso a gente vai conseguir. E foi a luta, foi isso mesmo. Foram anos difíceis no início. Sim. Fomos várias vezes para o Rio para tentar conseguir o registro na ANS. Mas depois conseguimos. E no dia porque que saí, muitas eram as exigências, né, pai? Sempre tinha uma coisinha errada e volta para isso, para fazer aquilo. Mas no final foi feliz, porque no dia que saiu a gente tirou um peso grande nas costas e aí com isso só foi agora a preocupação de trabalho. Sim. Passamos crise, como toda empresa pequena começando passa. Sim. Mas a força e a garra fez com que nós conseguíssemos superar essa e aí deu tudo certo. Graças a Deus veio. Não só ela ajudava na administração clínica, sim, eu mais na parte administrativa, e depois tive a felicidade de ter uma filha que fez odontologia, e aí foi que me deu mais garra ainda de continuar lutando para que ela tivesse o local de trabalho dela. Entendi, que coisa boa. Essa filha, obrigada. Mas tem uma pessoa aí muito, muito, muito importante aí nessa história que estava bem nesse comecinho que eu não peguei. Eu não tive a honra de trabalhar com ele, que é meu irmão. Quando ele saiu, eu entrei praticamente, eu acho que um pouquinho depois, na verdade. E aí, Zan, conte um pouquinho esse começo, porque o começo é o começo. Então, Mila, no início, como meu pai falou, muita dificuldade, era tudo um sonho, né, que se tornou realidade, com todas as dificuldades. Meu pai muito persistente, minha mãe na parte técnica também, dando todo esse suporte a gente. E eu foquei muito na área comercial. E vendas. Né? Minha área realmente foi mais vendas, foi montar a equipe de vendedor e bater de porta em porta. O objetivo era buscar clientes, na época, com planos empresariais, que a cultura do empresário não tinha essa cultura de benefício, né? De benefício, de qualidade de vida para o seu funcionário, entendeu? Então, assim, ainda era uma coisa muito nova. E aí a gente tinha realmente uma dificuldade, né, de implantar, de apresentar esse projeto, com o quanto era importante que o funcionário, muitas vezes, tinha essa necessidade, e tinha empresários que não deixavam nem descontando em folhas, eles na época nem aceitavam. Não sei o que, isso não é importante. Então, assim, hoje a gente vê um cenário muito diferente. Muito melhor. Todo mundo preocupado, sabe que o bem-estar, a qualidade de vida do funcionário, sabe, o sorriso, né? Sim. Principalmente, lógico, faz com que ele trabalhe mais satisfeito, faz com que o desenvolvimento dele dentro da empresa seja, né, maior, a produtividade na empresa vai, com certeza. E, assim, além de tudo, prende o cliente, o profissional, o funcionário um pouco mais na empresa, ele se sente realmente reconhecido e grato, eu acredito, principalmente falando como empresário, né? Sim. Então, assim, nesse início eu bati muita porta, lutei muito no sentido de montar uma equipe, visitei vários empresários, muitos, bati na porta falando, aqui é Josan, diga que estou aqui para... E aí muita gente pensava que era meu pai, aí graças a Deus, assim, por amigos, meu pai muito, assim, tem muitas pessoas que gostam de meu pai, então, muitos amigos, então, eu preferia nem dizer, não, é Josan Filho, eu dizia que era só Josan. Então, às vezes, por exemplo, sei lá, um exemplo, cheguei na época, Rui era diretor da Coca-Cola, dono da Coca-Cola,
eu chegava na secretária e dizia, diga que Josan tá aqui. Aí, achando que era meu pai, aí, né? Não dizia que era Josan Filho, né? Aí ele dizia, ó, seu Rui, Josan tá aqui. Então, um negócio de 1 minuto, 2 minutos, pode entrar, manda ele entrar. Então, isso facilitava, porque se eu dissesse que era eu, com certeza, a probabilidade eu ia esperar lá um pouco mais. Um chá de espera. Um chá de espera normal. Então, assim, as portas foram se abrindo, eu primeiro mapeei o ciclo de amizade de meu pai. Sim. Né? Fui logo em cima das pessoas que eu via que meu pai realmente tinha, né? Foram vários, cada um no seu segmento, e na época de empresa de ônibus, Laurinho ajudou muita gente, na época com relação à parte de ônibus, era uma frota muito grande, eram turnos de funcionário que uns muita saíam meio-dia, outros saíam meia-noite, tinha ônibus descarregar, a gente tinha que montar a equipe de vendedor para pegar a ficha noturna. Então, assim... Grupo Maratá. Grupo Maratá, na época, com o Frank também abriu as portas, a mãe dele nos atendeu lá. Então, assim, teve várias empresas que a gente, no início, eu usei realmente do elo de ligação do meu pai, da amizade do meu pai. Sim. E, graças a Deus, a coisa foi andando, a gente foi conquistando algumas empresas. Hoje, a gente vê, né, o mercado hoje muito mais propício ao empresário entender a importância disso, né? As redes sociais, eu acho que vieram aí também, né? Para abrir, né, o horizonte, né? Porque todo mundo tem Instagram, né? Então todo mundo se cobra, né? Exatamente. Todo mundo quer estar com um sorriso, a questão do sorriso, da saúde começar pela boca. E eu acredito também que, assim, ano após ano, isso só vem crescendo, né, mãe? A pandemia foi um momento dificílimo, mas no quesito odontológico, eu falo não fomos muito afetados, né? E no quesito de reconhecimento também, exato. né? De reconhecer do quanto a saúde bucal impacta, porque uma bactéria gengival, ela pode ir pro coração e, enfim, né? Então, levar um paciente a óbito, por exemplo. E isso era uma coisa, nem se pensava em se preocupar com isso, né? Exatamente. Com certeza. Aí, na época, Mila, a gente tinha um horizonte comercial de planos empresariais, como hoje continua, né? A gente focava, minha área realmente eu foquei mais no plano empresarial. Tinha os individuais, tinha o ortodôntico, mas realmente a base da gente iniciou... Sempre foi empresa. Sempre foi mais empresarial. Então, assim, a gente começou também a abrir um portfólio na parte do Estado. A gente, na época, conseguiu um código... Servidor público. Isso foi uma coisa também que... nos deu assim um horizonte de clientes grande, entendeu? Sim. Mudou um pouco assim, não, a gente tinha todo o governo, todo o estado, as secretarias, a gente fazia apresentações como você faz hoje, né? Uhum. Aí uma vez eu fui até com minha mãe, a gente fez no Parreira Horta uma apresentação. E como foi, mãe, essa apresentação? Conte pra gente, só um pouquinho. Uma barbaridade. Aproveitando, hoje tá maravilhosa. Quero dar os parabéns. Todo mundo tá vendo essa moça desenvolta aqui. Mas é bom, porque assim, aqui realmente a gente tá natural, batendo um papo tranquilo, contando nossa história, né? Na época, no Parreira Horta, realmente foi, acho que foi uma das primeiras vezes que a gente foi, eu e minha mãe. Um auditório então, com as 200 pessoas. Eu acho que tinha umas 200 pessoas. E a gente foi para apresentar o plano odontológico. E eu falei mais da área comercial, né? Comercial, o preço, a qualidade, toda a parte, todos os benefícios que o plano iria gerar, né? Sim. E deixei para que ela comentasse a parte do... Técnica. Saúde bucal. A parte técnica. E aí, realmente, como foi um início... Eu acho que ela também não imaginava que ia ter tanta gente. Né, sim. Acho que ela pensou que era uma sala de 20 pessoas, talvez 30. Me deparei com aquela multidão de gente. Auditório. Eu travei. Não falei nada, não saía nada. E aí nada. eu disse, bom, se ela... Aí ele percebeu e subiu. Não, se ela não vai falar do técnico aqui, agora eu vou incorporar uma dentista. Vou virar dentista, agora eu vou falar do... Aí falava de tudo, né? Prevenção, a importância... E aí, fui tirando ela de cena um pouquinho e, graças a Deus, a coisa continuou, entendeu? Mas foi, assim, essa foi um momento também importante, porque a gente adquiriu um leque de... O governo do Estado tem várias secretarias, né? Uma quantidade grande de servidores. Então, a gente, realmente, nós montamos uma equipe de vendedores, basicamente no início só para atender os servidores. E aí entrou uma leva boa uma quantidade boa de clientes, entendeu? De associados. Deu uma oxigenada boa na as coisas começaram a clarear, né? E aí, graças a Deus, é isso. A área comercial é aquela coisa, né? Mas a parte comercial, Camila, nós demos muita sorte, porque seu irmão também
tenho o dom, você Sim, tem, e não ter vergonha. Que eu não tenho de chegar e cara de pau, de entrar e conversar com todo mundo. E isso é natural, Não, ele faz com a maior naturalidade. Então isso ajudou muito ao Oral também no início. E muito, a título, muito. Veja, a título até de pedir, né? Pedir uma oportunidade. É, Me dá uma oportunidade exatamente. aqui na sua empresa, não vou te trazer custo. E uma coisa, Mila, aproveitando isso que você está falando com relação a pedir uma oportunidade ao empresário, antigamente, a maioria, quase 100% das empresas que a gente visitava, quando se fechava os contratos, era raro você ver um empresário se associar ao plano odontológico. Isso. Era que, meio que maciço que os funcionários todo mundo, os funcionários. E os empresários muitas vezes diziam, não, tá. O plano odontológico não era para o empresário. Isso, né? entendeu? E hoje eu acho muito bonito, Sim. quando eu chego no Oral hoje, que eu paro, eu fico olhando, né? Passa um filme, né? Sim. Então eu entro na recepção e eu olho, poxa, ali é um empresário, ali é outro empresário, ali é um prefeito do interior, ali. Então isso para mim Sim. é uma coisa que eu vejo, poxa, É um promotor, exatamente, é um delegado. Sim. Isso você tem uma carteira de clientes hoje que no início, há 23 anos atrás, era vamos botar assim, existia essa discriminação, Sim, digamos assim, sim, né? sim, Não é verdade? sim. E que hoje totalmente a gente consegue ver como o Oral consegue se colocar no mercado como um plano odontológico de qualidade. de qualidade. Né? E assim, Exatamente. eu já escutei vários amigos, empresários, médicos, dizer, Josan, eu fui atendido no Oral, eu tenho um atendimento melhor no Oral do que vários dentistas particulares. Sim. A estrutura O que o Oral Santa acolhimento. Helena tem hoje bom, não né? só de estrutura física, mas de estrutura de profissional técnica, né? Que você se preocupa muito também. Isso Sim. é uma coisa que cabe 100% a você, né? E minha mãe, lógico, mas você está no mas dia a dia, aí entendeu? Então, assim, eu, de uma certa maneira, me orgulho muito em ver o seu trabalho sendo, muito obrigada. entendeu? O quanto está dando certo, o quanto está... digamos, desmistificou aquela cultura. Sim. E que agora eu vejo bonito os empresários, são juízes, como meu pai falou, entendeu? E todo mundo frequentando e todo mundo falando bem, que é o dilema que meu pai dizia, meu avô falava, que a melhor propaganda É o boca a é boca. o boca a boca. boca. Propaganda na área de saúde, é fácil você botar na televisão, é fácil você botar no jornal, é fácil você botar no FM, Sim. mas a melhor propaganda para a saúde é a boca a boca, que ela é formiguinha, ela não se propaga tão rápido, mas ela é mais duradoura. Sem dúvida. É isso aí. Traz muito mais na credibilidade, né? E isso é que nos dá, vamos supor, força de cada dia melhorar a clínica, estar sempre buscando algo mais Sim. para dar uma assistência de boa qualidade a todos os nossos associados e particulares, que às vezes chegam também lá com Como dores, foi também o com urgência, tomógrafo, né? e nós atendemos com o maior carinho, com o maior prazer, independente Então, de ter o oral ou não. Exatamente, e esse é o caminho, assim, né? A gente vai vendo, era só a clínica, aí então a gente bota um setor radiográfico, que é justamente para poder, né, crescer mais no diagnóstico. E então também a gente falar um pouquinho sobre o atendimento a domicílio, né? Que veio do andor, né? Veio de um sofrimento, mas que a gente também só pensou em fazer o atendimento a domicílio porque a gente já existia a possibilidade na empresa de fazer. Né? Veio aí, fala um pouquinho, isso me dá pai. um conforto muito grande, assim, de ver esse atendimento do oral a domicílio, porque hoje nós estamos começando e não dá lucro, não dá nada, não é por questão de lucro nem disso aqui. Sim. É mais uma questão de saber que está fazendo uma coisa, assim, confortável para o nosso cliente. Sim, de propósito, né? Você está entendendo que muitos pais, muitos filhos, não pode levar o pai de cadeira de roda para ser atendido. Sim. Ele está enfermo, não pode sair da cama. E nós vamos até lá, fazemos o atendimento todo certinho para o pessoal. Certo? Isso me dá um conforto que você não tem tamanho. Isso tudo, fale um pouquinho. Por que foi que aconteceu? Mãe, você lembra mais do que foi, tá lembrada? Quando a gente foi ser chamada por tia Andréa, meu pai tem um irmão, tio Rodrigo, né? Sim, foi. Tio Rodrigo, ele tem esclerose múltipla. E a minha tia chamou minha mãe, na verdade. Que ele estava com dor de dente. Com uma dor de dente muito forte, né? E aí a gente foi. Minha mãe me ligou, Mila, vamos para poder me ajudar lá. E quando a gente chegou lá,
foi uma impotência. A gente não podia viu fazer que nada. nós duas, com um título de dentista e nada, éramos a mesma coisa, Não, sem ter um exatamente. equipamento, sem ter... Próprio sem para aquilo. ter, Para dar pra uma aquilo. assistência aos enfermos, às pessoas que realmente não poderiam se deslocar nem Nada. fazer nada. E saímos de lá praticamente sem resolver, Sem não fazer foi, mãe? nada, No outro dia foi exatamente. que o dente resolveu, não foi? Foi. No outro dia ele ficou bem, mas foi uma coisa bem Deus, assim, foi com né? medicamento, Totalmente Deus, foi. Exatamente. E aí disso sai. Aproveitando o gancho também, minha mãe falou de tomógrafo, né? É. Tomógrafo, eu fui fazer um tratamento lá no Oral, há um ano atrás, eu acho. E aí foi quando vocês já tinham esse aparelho. Já. E aí eu precisei fazer A para aquela panorâmica. questão do A bruxismo, panorâmica. né? Foi. E aí eu fiquei impressionado, porque para mim era uma coisa assim, muito desgastante fazer A moldagem. A moldagem. É porque a gente não E eu faz fui- mais. E eu fiquei fã, realmente, assim, falando como usuário. Eu sou leigo na parte técnica, então eu não imaginava que na odontologia já tinha... O escaneamento. Eu sou da época que aparelho ortodôntico tem que abrir a boca, Massa. fazer o molde de cima, fazer o molde de baixo, né? Se é para fazer a plaquinha de bruxismo, tem que bruxismo. fazer em cima. E aquilo ali me dava uma ânsia de vômito, eu ficava com falta de ar, porque eu tenho um desvio de septo, então eu não conseguia fazer bem feito. Respirar. E aí, quando eu cheguei lá, parei e vi que a máquina... Era um negócio, assim, fantástico. Eu disse, rapaz, que tecnologia. Isso é fantástico mesmo. A gente está avançando cada vez mais, né? A gente se vê aí, mas eu vivi aquilo, então eu fiquei realmente... Sim. E assim, o oral nesse ponto, então, é uma coisa que engrandece também a tecnologia, cada vez mais vocês estão sempre aperfeiçoando, trazendo aparelhos de ponta, né? Para que o usuário realmente... Pra gente né? conseguir oferecer melhor, né? Mais, né? Com mais excelência. Agora vamos falar um pouquinho sobre trabalhar em família. E aí, o que vocês acham? É bom, eu sempre trabalhei em família. Quando casei, fui trabalhar a Samã, com o seu Henrique, que era família de minha esposa. Fui depois para a Clínica Santa Lúcia com meu sogro. Trabalhei 25 anos, 26 anos. E hoje estou com minha filha, com minha esposa. Eu acho isso maravilhoso. Para mim nunca mudou de forma Tá tudo alguma. ótimo. Não. Todos eles sabem o lugar, a gente trabalha e separa o profissionalismo do lazer, pronto. Na hora do trabalho, vamos ver isso aqui tecnicamente como deve ser a coisa. E isso é que é fundamental para que as coisas dêem certo. Sem Esse dúvida. é o meu ponto de vista. O respeito aí, né? De saber o limite, né? Cada um tem seu lugar, né? Exatamente. Acho que isso é uma coisa bem fundamental mesmo, né? Zan, você, o que você acha? Não, acho bom, foi bom, aprendi muito. Eu tive a oportunidade, como eu disse, meu pai falou uma coisa certa, ele é mais tímido do que eu sou mais, como dizer, cara de pau, né? Como ele disse. Como ele fala, assim, mais assim, ele me completa também, do mesmo jeito que eu completo ele me completa, porque eu sou muito acelerado, ele já é mais calmo. Então, assim, eu trabalhar no início, foi meu primeiro trabalho também, né? Eu estava estudando na universidade ainda, e aí eu intercalava, né? A universidade e o trabalho. E assim, chegou uma hora que eu digo, poxa, eu gosto bem mais de trabalhar do que estudar. Nunca foi meu forte estudar. que fique claro, lógico, mas assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito imperativa, então difícil de concentração. Então assim, quando eu parei e pensei, eu digo, peraí, eu quero isso, eu quero trabalhar, eu quero conquistar meu espaço, eu quero... E aí, graças a eles, assim, eles me deram a oportunidade de desenvolver, né, um trabalho, de pelo menos ter onde trabalhar, querendo ou não, de uma empresa que era do meu pai e minha mãe, então eu levava o meu nome junto. E aí, nesse início, foi muito importante, como eu digo, o somatório. Ele tranquilo, eu mais acelerado, entendeu? A troca, né? A aprendizagem. Né? No meu trabalho da área comercial, você tem que, cada dia mais, prospectar novos clientes, novas amizades. E nesse trabalho, eu conheci uma pessoa, um rapaz, uma pessoa, gente boa, que ele representava um plano de saúde, e aí surgiu a ideia da gente fazer uma parceria, e assim, a coisa fluiu bem. Então assim, ele também foi um cara que me ensinou muita coisa, realmente eu não tinha muita noção. Ele tinha muita experiência nisso, né, Zan? Eu sou muito grato a eles, porque realmente me ensinaram muita coisa, nessa parte comercial principalmente, entendeu? E uma coisa engraçada de trabalhar em família também, que me veio aqui, é a conversa dentro de casa, né?
Que às vezes a gente quer conversar e eu já escutei, tipo, Zan querendo falar alguma coisa, ou minha mãe, aqui não vamos falar de trabalho, não. Dentro de casa a gente não fala de trabalho, né? Que acontece. Eu sempre falei isso. Hoje a gente entende, a gente tem filho, a gente entende, né? Que tem que realmente ir em casa, vamos tentar falar sobre outras coisas. Mas é difícil, às vezes, difícil. né? Acaba... Era eles dois, só queriam falar de trabalho. Eu lembro eu trabalho. Pequena no almoço e você eu dizendo assim, isso. Vamos parar de falar de trabalho no almoço. Eu já fiquei várias vezes, várias noites com meu pai, até 2, 3 horas. Duas, 3 horas da manhã, sonhando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal, e vamos... É natural, né? Sim. E principalmente novo, meu primeiro trabalho, tinha tantos sonhos, tantas vontades de fazer acontecer, né? Então, e graças a Deus, assim, eu também sou muito grato, porque ele sempre gostou de me ouvir muito. Sim. Né? Porque às vezes você tem um relacionamento pai e filho, mas às vezes o pai não dá muita importância ao que o filho fala, ou então não acha que nem deve estar, né? Não tem paciência. Não tem muita paciência, então graças a Deus isso Sim, porque na juventude é natural que a gente fale muita coisa e no fundo não é tudo aquilo, mas tem que ouvir, exatamente. Né? O ideal é que ouça. Então assim, é isso. Mas agora nós temos uma novos desafios pela frente, né? A vida é um desafio, nunca para. Não, sem dúvida. Né? E eu quero galgar que o Oral chegue realmente a cada vez mais estar forte, tá entendendo? Com as clínicas também, não só em Aracaju, em Estância, ou em Lagarto, Socorro, que nós vamos inaugurar agora no final do ano, em Itabaiana, entendeu? E vamos crescer. E no futuro também em Aracaju, que Camila mais adiante se prepare para criar o Hospital do Dente aí do Oral. Sim, senhor, pode deixar. Para a gente ter ali a cirurgia bucomaxilo, tudo que for. Com certeza. Na área de odontologia, ser feito no nosso complexo lá. Isso é um sonho que eu tenho e sei que ela vai lutar para realizar. Ele sempre está falando disso agora. Não, e ele, assim, você sabe que das melhores ideias vem dele, né? Aí se profetiza, pronto, acabou. É tão bom, né? Com certeza. Mãe, hoje, certo? Você, com sua idade, que você tem, maturidade, né? O que é que você diria, assim, em relação ao oral? O que é que você sente quando você fala do oral? Ai, Mila, eu sinto o maior orgulho. Porque eu acho, assim, que realmente foi uma coisa criada por a gente. Então, e por a gente que teve a oportunidade de ter os filhos trabalhando dentro também, que isso é muito bom, né? Sim. Você, pelo menos assim, hoje Zan já tem empresa dele, sim, né? Que não é da área, mas... Hoje já tem um tempo. Sim, hoje... Já tem um tempo. Muito tempo. Mas que assim, de qualquer jeito, começou a vida com a gente. E sempre com as ideias, né? Sempre, dando as ideias, escutando. Exatamente. E sempre corajoso, assim. Ele é muito corajoso, né? Nas coisas que ele quer. Sim. Às vezes a gente até brigava por causa disso, né? Porque quando eu sentava com ele dizia para eu fazer isso. Eu, não é assim, tenha calma. Aí ele, mas você tem que ser mais assim. Eu digo, meu filho, mas não é assim. Enfim, aquilo também eu não concordava na hora, mas depois aquilo ficava, né, ressoando. Meu Deus, eu preciso ser mais energética, eu preciso entender mais sobre essa parte de vendas, porque acaba que a gente gosta... mais afoita, né? Eu sou mais técnica, eu gosto mais da área da odontologia, né? Mas, enfim, sim. E você, por exemplo, você me completa, porque eu jamais daria para essa área que você deu. Porque você, na parte administrativa, você é ótima. É uma coisa que realmente eu não tenho, né? É verdade. Não tenho... eu confesso que nunca chegou, assim, um dia em que meu pai me perguntou, assim, se eu gostaria, não, né? Foi aquela coisa, assim, você vai... Só que eu creio que é porque ele acreditava em mim, né? Foi ele passando, assim, devagarzinho, né? Foi passando até um dia, tem uns anos isso, eu me sentei, comecei a chorar lá na sala de reunião. Eu vou ter que parar de atender, porque eu não estou mais aguentando. Não aguenta. Verdade. E ele fazendo mais o que ele gosta, que é fazenda. Exatamente, porque em tudo que ele vai saindo mais da empresa, aí eu vou ficando mais sobrecarregada. Vai ficando a sobrecarga. Mas era o que ele queria, o que ele tanto queria. Hoje, a gente pede uma reunião com ele, para ele não estar na fazenda. Mas está tudo bem, né, pai? Mas isso é importante. Diga o que eu gosto. Você também já toca e eu me fico despreocupado só quando... Sempre digo, se precisar qualquer coisa, eu estou aqui às ordens. Que bom. Mas é uma tranquilidade para mim. Hoje o Oral está por volta de 27 mil vidas. Então, são 27 mil pessoas
né, que associados ali conosco. Estão associados ao Oral, que estão se tratando, que estão confiando no trabalho da gente, né, que estão ali todo mês fazendo contratos conosco e usando e melhorando o sorriso, autoestima. A Zan falou de um ponto muito importante, que é a parte do colaborador, né? Então, assim, a gente trabalha muito com o ramo de escola e a gente vê como é difícil, por exemplo, os professores que falam muito, então sofrem muito de bruxismo. Até um tempo desse, né, mãe? Bruxismo era pouquíssimo tratado. Pouquíssimo. Né? E ainda existe muita resistência também, né? Exato. Que as pessoas fazem as plaquinhas e não usam. Exatamente. Né? E até que elas também sejam bem feitas. Né? Também o profissional entregar bem feito. Então, isso. E a gente conseguir entender que todo mundo, né, consegue ter uma odontologia de qualidade e que a gente está aí atendendo o funcionário que está com autoestima boa, que está com a saúde boa, para que ele consiga produzir. Né? Porque isso impacta diretamente na produção da empresa, né? E isso, graças a Deus, essa imagem, essa ideia já melhorou muito, né? Não é verdade? Exatamente. Muito. O bruxismo, só aproveitando o seu gancho, eu até fiquei sabendo, um amigo meu levou um filho dele lá. Tem muitos casos hoje de bruxismo em criança também, né? Também, muito. Até e assim, o bruxismo a gente sabe que ele é causado, o grande responsável é realmente o nível de ansiedade. O estresse. Por isso que eu quis falar, porque assim, eu percebi, da época que eu trabalhava, né, para hoje, na época quase não se falava de bruxismo. Não, assim, né? Era um assunto muito, assim... pouco abordado Exatamente. Mesmo. Pouco, a odontologia pouco se sabia. Quando eu vendia o plano, né, e estou falando de assunto aí de 16, 17 anos atrás, eu sempre falava do leque total, mas não me recordo de tocar nesse assunto de bruxismo. De bruxismo, sim. Era uma coisa muito irrelevante. Então, hoje, eu, por exemplo, fiz a minha plaquinha de bruxismo. Sim. E esse amigo meu disse, eu levei meu filho lá, o filho dele deve ter 8 anos. Eu digo, poxa, já está com bruxismo. Então, assim, para mim, eu achava que era uma coisa só de adulto, de adulto, né? Porque realmente nesse mundo, esse mundo acelerado que a gente vive, é difícil você não ver quem não esteja ansioso, né? Exatamente. Então, o bruxismo hoje atinge também as crianças. Isso é uma outra preocupação que eu acho que os pais devem ter, né? Até para... Sem dúvida. Procurar o dentista. Né? Existem várias formas de tratar, né? Porque existe aquele bruxismo também na infância que não é tratável. É aquele que é o bruxismo de troca de dente. Então, é super tranquilo. Mas existe aquele bruxismo não, que tem a ver realmente, é o patológico, que tem a ver com o grau de ansiedade. Então, é uma criança que está passando por um divórcio dos pais, é uma criança que está mexendo muito no celular, exatamente, enfim. E aí você tem que realmente intervir. E aí hoje lá no Oral também, as especialidades, as odontopediatras já conseguem ter um olhar, né, mais específico para isso. Mas, de fato, eu não acredito nem que o bruxismo é novo, não, mas que o bruxismo está... mais visto, né? Sim, isso é mais recente, né? Mas o diagnóstico realmente já é coisa de muito atrás, exato, né? De muito tempo atrás. E isso é um ponto, assim, muito importante, porque o colaborador, ele tem todo o direito de ter crise de ansiedade. Com certeza. Né? Não é só o empresário que vai ter a crise de ansiedade. Todo mundo está no mesmo barco, não é verdade? Então, se a gente consegue tratar e cuidar, e essa parte sou eu que atuo também, então... é o que eu mais escuto, é o que eu mais vejo, né? Então, é a pressão do trabalho, enfim. E a gente consegue chegar junto a essas pessoas, né? Isso é bom. Isso é muito bom. Então, gente, queria agradecer a participação de todos vocês aqui hoje. Foi maravilhoso. E queria agradecer e dizer que a gente está extremamente empolgado, né, para os próximos, que vem muito conteúdo legal agora, tá? E que eu aproveito e convido você para seguir a gente no Instagram, tá? @oralsantelina, no YouTube também, onde vai sair esse vídeo, tá certo? E é isso, até a próxima.